Estou aqui tomando um chimarrãozinho, curtindo uma sombrinha e relembrando, meditando, considerando fatos que aconteceram na vida de determinadas pessoas que se engrandeceram e quiseram reduzir Deus a um patamar insignificante e custou um preço muito caro a essas pessoas. E toda uma pessoa que se orgulha diz que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e eleva o humilde. E dura coisa é para um ser humano perseguir um cristão. O apóstolo São Paulo, antes de se converter ao Evangelho, ele saiu de Jerusalém. Paulo, antes de se converter ao Evangelho, era um homem mau, era um tirano, era um bandido. Ele saiu de Jerusalém com carta e recomendação das autoridades. Ele era um agente público, na verdade, com a comitiva de soldados. Saiu de Jerusalém e foi a Damasco, capital da Síria. Hoje, Damasco ainda continua sendo capital da Síria, onde Bashar al-Assad é o presidente. E Paulo foi a Damasco. E Jesus já tinha vivido 33 anos e meio, tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, tinha ficado 40 dias entre os discípulos dando instrução e teria já voltado ao seu lar eterno. E Paulo se encontrou ao caminho de Damasco, ele e a sua comitiva, mas particularmente ele, com Jesus de Nazaré, em um grande esplendor de luz. Diz a Bíblia que Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, custou muito caro para o Paulo. Na verdade, o nome dele era Saulo, ele morava em Tarso. Custou muito caro para Saulo por perseguir os cristãos. E ele caiu do cavalo, perdeu a visão, ficou cego. Esse é o preço. Romanos 6,23, o salário do pecado é esse, é caríssimo o salário do pecado. E o Paulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo dissera: mas quem és tu, Senhor? E Jesus já não estava mais no corpo humano, ele estava num corpo celestial. E ele disse: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Dura coisa para ti é perseguir a minha igreja, os cristãos. Perseguir a igreja, perseguir um cristão, perseguir os seguidores de Jesus, é perseguir a Jesus diretamente. E o custo, o preço é pesadíssimo para quem persegue a igreja de Jesus. E aconteceu que naquela ocasião Saulo se converteu ao Evangelho e disse: Senhor, o que eu devo fazer? E Jesus dissera a ele: tu vai a Damasco, vai na rua chamada à direita, procura por um homem chamado Judas, e ele te dirá o que tu deverás fazer. E Deus falou com um profeta chamado Ananias, e Ananias foi à casa de Judas, na rua chamada à direita, em Damasco, e orou por Saulo. E Saulo aceitou Jesus, retomou a sua visão, e a partir daquele exato momento ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. O apóstolo São Paulo escreveu 13 epístolas no livro sagrado. E eu quero relatar alguns fatos de pessoas que se engrandeceram. Hoje tem muitos tiranos, tem muitas pessoas aí que estão querendo ser Deus, querendo estar acima de tudo e de todos, mas o preço que eles haverão de pagar será muito caro, não pela parte humana, mas da parte de Deus. Os egípcios, por exemplo, maltrataram a igreja, os cristãos, os filhos do Deus vivo, os israelitas, e o custo
O preço dessa perseguição aos israelitas foi a morte de todos os primogênitos, do mais humilde servo até o primogênito filho do rei Faraó naquela ocasião. Todos morreram de igual modo, feridos por um agente divino, um anjo de Deus que entrou no Egito e feriu a casa de todos os egípcios, e somente a casa dos israelitas, que estavam marcados com a marca do sangue no umbral e na verga da porta da casa, foram poupados, mas todos os egípcios perderam os seus primogênitos por consequência desse fato de perseguir os cristãos. Dura coisa é para alguém perseguir a igreja de Jesus. Nós temos o exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, de tão orgulhoso, de tão arrogante, ele mandou construir uma estátua em Dura, lá em Babilônia, e lançou um decreto que todos os povos da terra, ele governava 127 províncias, 127 nações, toda a terra habitada era governada por Nabucodonosor, o primeiro governo mundial que governou toda a terra habitada, e foi Nabucodonosor, no tempo dos gentios. E Nabucodonosor, o preço que ele pagou pela sua arrogância, custou muito caro. Ele perdeu o seu juízo, ele foi para o campo tomar o orvalho da noite e pastar como um animal, porque ele se orgulhou e quis se igualar a Deus. O querubim ungido, como disse Ezequiel, Satanás era um querubim ungido, ele foi expulso dos céus, ele e uma parte de anjos, por querer se igualar a Deus. O preço é muito caro para quem menospreza e se levanta contra alguém que ele não pode jamais vencer essa batalha. Absalão, filho do rei Davi, intentou tomar o reino de Davi, do seu próprio pai, e ele morreu pela espada do comandante do exército do rei Davi, general de guerra chamado Joabe. Ele ficou preso numa árvore pelos seus cabelos longos e foi ferido pela espada de Joabe, porque Joabe era o comandante do exército do rei Davi. E o preço dessa arrogância, dessa ação de querer tomar o reinado do seu próprio pai, foi a sua própria morte e pelas mãos do comandante do exército do rei Davi. Essa é a grande verdade. Vocês podem acompanhar nos dois livros do Samuel, nos livros dos reis e das crônicas dos reis de Israel. E até mesmo no livro dos Salmos, onde tem muitos 73 salmos que são de autoria de Davi. O rei Herodes morreu comido de bicho. Os seus olhos apodreceram na sua órbita. A sua carne apodreceu, foi putrificada, porque ele se achou que era Deus, quis se igualar a Deus. E Deus o feriu através de um anjo. O tocou e a sua carne apodreceu, os seus olhos apodreceram na sua órbita, e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Temos alguns exemplos que não são muito longínquos dessa época que nós estamos vivendo, como o Titanic, um dos maiores transatlânticos, um transatlântico que foi construído, que humanamente não haveria possibilidade de naufrágio, e o indivíduo que construiu o transatlântico, projetou o transatlântico chamado Titanic, ele disse que esse navio nem mesmo Deus conseguiria afundar. Se orgulhou de uma maneira tão grande, tão arrogante, tão soberba, e esse navio chamado Titanic afundou, porque não tem como lutar contra Deus. Os Beatles, uma equipe de roqueiros mais famosos do mundo, e um dos seus componentes chegou a dizer que
eles eram mais populares do que Jesus. E esse roqueiro da banda dos Beatles, se não estou olvidado, ele morreu na mão de um fã. Ele morreu na mão de um fã, foi assassinado por um fã, porque eles disseram que eles eram mais populares do que Jesus. Um homem que eu era admirador dele, era o nosso candidato da nossa família, ele era o fã da nossa família no tocante à política, um homem de saudosa memória chamado Leonel de Moura Brizola. Ele se engrandeceu de uma maneira tamanha que ele disse que não engolia o sapo barbudo, que era o Luiz Inácio, e ele reservou para si um elogio dizendo que ele era uma flor no meio do deserto e um milagre da sobrevivência. Se engrandeceu de uma maneira tamanha e engoliu o sapo barbudo porque concorreu como vice do sapo barbudo e morreu. Perdeu na política até mesmo para o doutor Enéas, porque ele se orgulhou e disse: eu sou um milagre da sobrevivência, uma flor no meio do deserto. Então você que é arrogante, que é soberbo, que acha que está acima de tudo e de todos, se você se levantar contra a igreja de Jesus, se você perseguir um cristão, você saiba que você está perseguindo a Jesus de Nazaré, e o preço que você irá pagar será um preço muito caro, porque a tua vida é limitada. Diz a Bíblia que a vida do homem é de 70 anos, o que passar disso é canseira, é enfado, é velhice e é fadiga. E você, a partir disso, passará para o outro lado da vida, e você vai precisar de Jesus de Nazaré, para que você tenha um destino feliz e abençoado. Portanto, te humilia debaixo da potente mão de Deus, porque Deus abate o soberbo e eleva o humilde. Eu te entrego esta mensagem na autoridade e no poder do nome daquele que era, que é e que há de ser para toda a eternidade, o Deus soberano, que é o Senhor do universo. A terra é o estrado e o escabelo dos seus pés, e o céu é o seu trono por excelência, e ele está acima de tudo e de todos, e você para ele é como uma nuvem, é como um vapor que passa, é como um conto ligeiro, é como a sombra que aparece e desaparece, e você chegará ao teu fim. Deus que tenha de você misericórdia e te proteja, e te dê essa consciência para que você reconheça que você é absolutamente nada debaixo da potente mão de Deus. Te entrego essa mensagem na autoridade e no poder do nome de Jesus. E um forte abraço.